Só existem dois jeitos de validar verdadeiramente uma estratégia no mercado financeiro. Não existe outro mecanismo, não existem outros métodos. E qualquer coisa que disserem para você fora dessas duas coisas, cuidado. Primeiro, estão mentindo para você, e segundo, vai te levar a perder dinheiro, infelizmente. A boa notícia é que esses dois métodos são muito simples e eu vou te mostrar agora em menos de 5 minutos. Quer ver? Aguarda aí. Felipe Amorim aqui, Academia Alta Renda, e a primeira coisa que você tem que fazer antes da gente começar o conteúdo é dar o seu like, se inscrever no canal e recomendar esse vídeo, porque eu tenho certeza que mais gente pode se beneficiar de um mercado com segurança, responsabilidade, profissionalismo e lucratividade, igual você vai fazer agora, quando você tomar posse desse conteúdo aqui. Vamos começar. Método número 1 para você testar uma estratégia. Eu vejo um monte de gente, pessoal, trazendo estratégias de livro, trazendo estratégias de treinamentos, trazendo estratégias de internet e falando isso aqui é bom, isso aqui é a melhor estratégia para day trade, isso aqui é a melhor estratégia para swing trade, isso aqui é a melhor estratégia de investimento, blá blá. E quando eu vou perguntar, beleza, qual que é a estatística dela? Matematicamente, quanto que ela me responde no tempo? Ah, não, então não sei, porque depende, o mercado financeiro não é exato, não é a matemática exata. É sim, o mercado financeiro é matemática e é uma grande estatística. Se você não tem estatística de uma estratégia, ela não é confiável. Você não pode confiar e invariavelmente ela vai te levar ao prejuízo. Ponto. Não adianta vir com aquela conversa para mim. Ah, Felipe, mas o livro famoso do cara famoso falou que a estratégia é boa. E o livro do cara é famoso. Aí a Anitta para provar pra gente que nem tudo que é famoso é bom. Lá vamos nós tomar banimento, tomar cancelamento e mimimi, mas enfim. Fica a dica. Primeira metodologia, eu preciso expor a minha estratégia num período de pelo menos 10 anos. Por quê? Quando a gente foi montar a nossa estratégia, eu e o Bruno aqui na Academia Alta Renda, a gente pegou um histórico de mercado de 10 anos e testou cada indicador, cada variável, cada padrão que a gente queria testar num horizonte temporal de 10 anos. Por quê? Porque a teoria dos ciclos de mercado, dos ciclos econômicos, nos conta que a metodologia de contagem de ciclos mais eficiente estudada até hoje, que foi justamente a detalhada por Howard Marks no livro Dominando os Ciclos de Mercado, os ciclos de mercado variam numa janela entre 8 e 10 anos, um ciclo é completo. Passa por um vale, por um topo, por todos os perfis de mercados diferentes e se encerra e começa outro ciclo. Ou seja, dentro de 10 anos, eu tenho vários perfis de mercado diferentes, eu tenho várias variáveis diferentes, eu tenho várias mudanças na estrutura e na microestrutura de mercado, muda o cenário inteiro várias vezes. Então eu tenho um mercado de alto, um mercado de baixo, um mercado lateralizado. Eu tenho, falando de longo e curto prazo, tá, pessoal? Eu tenho um mercado com alta inflação, com baixa inflação, com alta taxa de juros, com baixa taxa de juros, com em crescimento, em recessão, em desaceleração econômica, com preços mais altos, com preços mais baixos, ou seja, todas as dinâmicas de mercado vão estar ali variando ao longo dessa janela de 10 anos. Se a minha estratégia sobrevive entre altos e baixos, entre melhores tempos e piores tempos, entre pastos de vacas magras e gordas, né, como diz lá no interior, se a minha estratégia sobrevive ao longo desse tempo e estatisticamente ela se prova ao final desse tempo, eu posso dizer que eu posso confiar ela pela eternidade. Ela não vai me dar um resultado diferente daquilo, porque o mercado é cíclico e esses ciclos sempre se repetem. Essas variáveis sempre se repetem, porque elas são condições, elas são fundamentos econômicos. Isso não vai mudar. O mercado muda essas variáveis, que são as regras, mas o mercado não muda os seus princípios, que são os seus fundamentos, a estrutura e a microestrutura. A microestrutura muda, mas os seus fundamentos e a estrutura, o mercado não muda, tá? Então, quando eu exponho a minha estratégia num horizonte temporal de 10 anos e ela sobrevive a esse horizonte temporal de 10 anos, eu posso confiar nela matematicamente. Eu sei que se eu fizer sempre a mesma coisa, eu vou sair dali daquele período positivo, independente do período que eu estipular, entendeu? Então, quando o cara fala assim, Felipe, eu testei uma média de 117 aqui no gráfico de 8 minutos por uma semana e eu vou te falar, é show! Quer ver? não quero ver, tem raiva de quem sabe, não dou a mínima e não quero nem que você me mostre mais nada. Caralho, o maluco é brabo. Porque uma semana, um mês, um ano não é janela de teste. Se você quiser testar isso por 10 anos, planilhar estatisticamente, inclusive as variáveis, quanto que sobe, quanto que desce, quanto que dá de lucro, quanto que dá de stop, qual o melhor ponto de otimização dessa estratégia em relação à razão de risco e retorno. Se eu fizesse estratégia para ganhar 200 pontos, ou 300, ou 400, se o stop é 100, ou 200, ou 300, qual desses níveis está mais otimizado, dá um melhor resultado? Testa isso tudo no horizonte de 10 anos, planilha e me manda, aí eu vou olhar. Do contrário, eu não tenho a menor interesse, tá? Segunda estratégia para testar uma abordagem que eu aprendi com um treinamento que eu fiz com um trader daqui da Bolsa de Nova York, nos Estados Unidos, e levei isso para o Brasil. Essa metodologia funciona muito bem para operações de curto prazo, os famosos day trade que as pessoas fazem aí. Ela parte da mesma ideia, trazido para um fractal menor, ou seja, trazido para um horizonte temporal curto. Vou pegar uma janela e vou tirar uma quantidade específica de eventos dentro dessa janela temporal e vou medir a minha eficiência
eficiência dentro dessa janela com esses eventos. Como assim, Felipe? É uma análise em bloco. Um bloco de um mês, um bloco de 3 meses, um bloco de 30 operações, um bloco de 60 operações, um bloco de 15 dias, um bloco de 60 minutos, enfim, se você é um scalper, ou seja, sempre em bloco. Para que eu tô fazendo isso, pessoal? Porque uma operação boa não me faz um trader bom, assim como uma operação ruim não me faz um trader ruim. E eu vejo as pessoas, às vezes, ganhando uma operação e começando a se achar o pombo de Marte, ou às vezes perdendo uma operação e achando que a vida acabou, que é pular da ponte porque é o pior trader do mundo. E nenhuma das duas coisas é verdade. O mercado financeiro é uma estatística. A análise em bloco é a melhor forma de análise estatística que tem para day trade, por exemplo, ou para swing trade, operações de curto prazo. Estipular uma janela. Fala assim, cara, eu vou usar essa estratégia. Quer testar a estratégia do livro que te ensinaram aí de price action? Sabe o que você faz? Faz um teste agora com você mesmo. Pega a estratégia desse livro, pega uma janela temporal de 30 dias, por exemplo, e testa essa estratégia. Mas tem que fazer exatamente a mesma coisa. Tem que ter os mesmos critérios. Por quê? Porque se não tiver os mesmos critérios, você distorce a estatística. Se cada hora você faz uma coisa, não tem estatística. É sempre do mesmo jeito. Se você fizer a mesma coisa por 30 dias, qual é o resultado final disso aqui? Eu tenho uma operação de scalping. Se eu fizer a mesma operação durante o período da manhã, todo dia de manhã, entre 9 e 10 da manhã, por exemplo, qual que é a estatística que eu tenho disso aqui? Se a minha estatística der acima de 64%, eu posso confiar nela. Aí eu só preciso ajustar o fator de lucro para me dar uma razão de risco-retorno positivo. Isso aí a gente vai tratar num outro vídeo, o que são esses termos, tá? Mas o fato é que acima de 64% eu posso confiar nessa estatística, dentro dessa janela temporal. Por quê? Porque Daniel Kahneman, que foi o Nobel de Economia, levantou esses dados, centenas e milhares de traders, dentro da teoria de finanças comportamentais, e entendeu que uma estratégia de mercado que deu um resultado acima de 64%, ela é confiável, desde que eu ajuste o fator de lucro para me dar uma razão de risco-retorno positivo. Presta atenção no que eu estou falando. Abaixo de 64% de eficiência, por mais que eu tenha um fator de lucro positivo, emocionalmente, eu não consigo sustentar aquela estratégia por um longo período de tempo. Então, essa história que estão falando na internet. Se você tiver uma taxa de acerto de 50-50, com um fator de lucro de 3-1, é matemática, você é positivo. Isso só funciona no Excel, porque na vida real isso não funciona. Não leva em consideração a parte emocional, mas também não leva em consideração a parte de margem, de alavancagem, de nada disso. Perde 2 operações seguidas para você ver, se você dá conta de voltar com a mesma quantidade de contratos nessa estratégia de 50-50. Então, só disso aí, eu já derrubei essa teoria. Simples assim. Enfim, pessoal, faça sua análise em bloco e depois me conta aqui embaixo qual é o resultado que deu. Me conta quanto tempo você resolveu fazer essa análise em bloco e depois que você fizer isso, qual é o resultado que deu do seu livro lá, o desafio que a gente fez, né? Pega os livros aí de figura geométrica, figurinha, setup com nome engraçado, pega essa porcaria toda e faz esse teste e depois você me conta aqui se dá certo ou se não dá. Você vai se assustar o tanto que essas coisas são fracas, pouco eficientes e quase nada lucrativas. Pessoal, se você gostou desse conteúdo, dê o seu like aqui, se inscreva no canal, recomenda esse vídeo, pega o link aqui, copia o link, manda nos grupos aí de traders, de amigos, de família, de pirataria, de tudo. Pode mandar tudo, manda tudo pra cá, que a gente vai educar esses caras de aqui na Academia Alta Renda, que é justamente uma plataforma de educação financeira que tem o intuito de trazer para você uma nova visão de mercado financeiro, uma visão mais profissional, mais institucional e mais lucrativa de mercado. Se inscreva no canal aí, você vai gostar. E vasculhe o canal, tem muito vídeo bom, eu tenho certeza, com conteúdo que você não vai achar em nenhum treinamento pago no Brasil. Vasculhe aí e me conta depois. Sucesso e sorte a todos sempre, eu vejo você no topo. Valeu!